Pessoal, boa noite a todos. Neste vídeo vou complementar o tema que a gente estava falando na aula anterior. Na aula anterior a gente estava falando de regressão logística, né? Este que estou sinalizando aqui com o mouse, tá? Na disciplina de métodos quantitativos, começamos falando inicialmente de modelos de regressão linear simples, múltipla. E o último tema que a gente estava falando era de regressão logística, né? Então eu estava falando em sala de aula que tem alguns problemas que a gente não consegue resolver por um modelo de regressão linear simples ou múltipla. E aí a gente tem que mudar o método, né? Esta figura aqui que estou sinalizando com o mouse de um exemplo anterior, um vídeo anterior que eu tinha mostrado para vocês sobre a relação entre o Bitcoin sendo explicado pelo Nasdaq, pelo indicador Nasdaq e também pelo Standard & Poor's 500, né? É um modelo de regressão linear múltipla. A gente estimou em sala de aula utilizando o Excel, né? O próprio Excel. E a ilustração gráfica eu acabei postando um vídeo para vocês, tá? Aqui a gente observa, né, uma relação linear positiva, né, crescente, né? Então, de forma positiva, né, as variações do Bitcoin são explicadas pelas variações do Nasdaq e também do Standard & Poor's 500, tá? Então, só voltando aqui e complementando essa parte que a gente já falou em sala de aula, né? É um modelo de regressão linear. Nós temos como resultado aqui nosso y. Nossa variável de interesse aqui é um número, né? Que pode ser um valor monetário ou também pode ser uma quantidade. No caso, por exemplo, de uma quantidade exportada, por exemplo, né? Sendo explicada por diversas variáveis que façam sentido teoricamente, tá? Então, em situações como essas, eu consigo resolver por meio de um modelo de regressão linear, tá? E aí surgiram alguns problemas, né, que a gente não consegue resolver com uma regressão linear, como, por exemplo, né, quero saber da probabilidade de um indivíduo comprar ou não meu produto, né? Aí minha variável de interesse já não é um número, né? É um questionamento, né? Uma pergunta: compra ou não compra? É um fato, né? É um fato. Aí, neste caso aqui, minha variável de interesse, ele vai se tornar uma binária, né? Uma variável dummy, tá? Neste caso aqui, a variável resposta, ela vai ser compra ou não compra. Ou também, eu quero avaliar, por exemplo, empresas, se a empresa é solvente ou insolvente. Neste caso também aqui, minha variável de interesse é um fato, né? Já não seria uma quantidade. Então, dependendo da situação, do problema que eu estou analisando, um método vai resolver meu problema. Caso contrário, eu tenho que ver outras alternativas, né? E para isso existem diversas metodologias quantitativas na literatura que vão atender o meu problema, tá? Sendo que cada uma das metodologias tem que atender certos critérios, né? Que o próprio método também estabelece para que ele seja válido, tá? Então, voltando aqui à figura, né? Neste caso aqui, quando eu tenho um evento aqui de sucesso, né? Associado, por exemplo, ao fato de comprar ou não meu produto, minha variável dependente ela se torna categórica, binária, né? Consequentemente, né, eu vou ter aqui resultados do sucesso ou fracasso, né? Nestes pontos que vão estar concentrados minhas informações, tá? Consequentemente, né, se eu estimaria aqui meu modelo de regressão logística, né? As informações que eu tenho por meio de um modelo de regressão linear e eu traço uma reta aqui,
basicamente, nenhuma reta de regressão não estaria explicando quase nada, né? Porque estaria passando longe dos pontos, tá? E agora, neste caso, né, uma regressão logística, a linha de regressão tem um formato de S. Consequentemente, né, a linha de regressão ela consegue passar perto dos pontos e consegue explicar melhor o problema, tá? A interpretação aqui que faz muito mais sentido é dado a partir da razão de chances, tá? A razão de chances do modelo, tá? Lembrando que minha variável de interesse ela tem uma distribuição Bernoulli, tá? Sucesso ou fracasso, 1 e 0, tá? Isso é uma distribuição Bernoulli. Para o caso de uma regressão linear múltipla, a gente assume a distribuição normal dos dados, tá? Então, eu vou mostrar aqui o programa, gente, o programa R, que eu acabei de estimar agora, a regressão logística, né? O mesmo exemplo, tá, que a gente acabou fazendo em sala de aula. Vou mostrar aqui as informações, né? Este exemplo a gente estava fazendo em sala de aula, né? Começamos analisando inicialmente uma análise discriminante para este conjunto de dados, tá? Estamos analisando aqui a classificação de um grupo de pessoas, tá? O emprego, né? Se a pessoa foi classificada para trabalhar com atendimento ao cliente, 0, caso contrário, tá? Seria despachante, sendo explicadas aqui por 3 variáveis. Neste caso aqui são testes aqui de aptidão, testes psicológicos, né? Ar livre, social e conservador. E a partir dessas informações, a gente conseguia encontrar o score para posteriormente discriminar os indivíduos e saber se eles estavam alocados corretamente no local de trabalho, né? Isso inicialmente a gente faz 2 aulas atrás. E na aula anterior a gente ampliou essa análise já para um modelo Logit, tá? Então, em sala de aula a gente utilizou o pacote Gretel, né? Pessoal, independentemente do programa estatístico que foi utilizado, o resultado é o mesmo, tá? O mesmo. Então, utilizamos o pacote Gretel para encontrar estas informações estimadas a este exemplo por meio de um modelo Logit, tá? E estes coeficientes encontramos para a estimação do modelo Logit para este exemplo, tá? Estas mesmas informações eu acabei também obtendo utilizando o pacote R, tá? Então, eu vou mostrando aqui o que eu acabei de fazer. Nós temos aqui a variável emprego, né? Que é uma categórica, tá? Sendo explicadas pelas notas de teste de cada uma das pessoas que estão sendo analisadas neste banco de dados, tá? E aí eu estimei meu modelo Logit, e aí eu encontrei as estimativas dos coeficientes, que basicamente são os mesmos, tá? Algo que eu estou acabando de falar, gente, né? Não vai mudar os resultados, tem que ser o mesmo, porque estou utilizando o mesmo banco de dados, independentemente do programa estatístico que eu estou utilizando, tá? Então, nós temos aqui o valor do intercepto, menos 2,3677. Só voltando aqui ao Excel, 2,3677, né? Só que aqui estou aumentando os decimais, tá? O valor encontrado pelo R também é o mesmo, tá? E aqui o R também ele me mostra, né, umas 3 estrelas, indicando a significância de cada um destes coeficientes a 1%, tá? A gente toma como referência essas 3 estrelas, tá? Que é um padrão que se utiliza na literatura para dizer que os coeficientes são significativos
a 1%, tá? Aqui o R ele me mostra 0, né? Porque está bem pequeno o erro, tá? Bem pequeno, então basicamente seria 0, né? O erro, tá? De cada um destes coeficientes, tá? Pessoal, eu estou sendo aqui direto, tá? Porque tem muita coisa que a gente acabou falando em sala de aula, tá? E eu vou ir trazendo aqui algumas coisas também, complementando aqui o que a gente acaba falando em sala de aula. Além disso, também eu posso fazer uma análise, tá, de multicolinearidade. Estou sinalizando aqui o teste BIF. O teste BIF a gente acabou falando para análise de regressão linear múltipla na primeira parte da disciplina. Tá? O que eu estou querendo verificar com multicolinearidade? Tá? Só voltando aqui o meu estimação. Aqui eu coloco aqui o código, né? Que é o BIF para o modelo estimado. E estou verificando aqui o problema de multicolinearidade. Tá? Vai existir problema de multicolinearidade sempre quando o BIF associado a cada um dos coeficientes for superior a 10. Neste caso aqui, o BIF encontrado é menor a 10. Consequentemente, o modelo ele não tem problemas de multicolinearidade, tá? Só reforçando que problemas de multicolinearidade está relacionados com relação de independência entre as variáveis explicativas do modelo. Neste caso aqui o modelo ele está atendendo a esse problema, tá? Então, vamos ver aqui. Adicionalmente, gente, aqui eu estimei a ração de chances, tá? Aqui eu pedi aqui informações do modelo 1 que acabei estimando e aqui já temos as informações da ração de chances para cada um dos coeficientes, tá? A partir dessas informações, a gente já consegue interpretar os resultados dos coeficientes do modelo estimado para a regressão logística, né? Uma coisa que faz muito mais sentido interpretar, tá? Estes resultados daqui a gente acabou calculando, né, no Excel, tá? Que basicamente é o antilogaritmo do coeficiente, tá? Por exemplo, né? Na constante encontramos aqui um antilog de 0,0937. E aqui no R, ele está me mostrando aqui 0,0937 arredondado também. Tá? No caso do coeficiente ar livre, 0,7034 aproximadamente. Voltando aqui ao Excel, 0,7034. Tá? Lembrando que esse aqui a gente calculou utilizando o Excel. Tá? O Gretel, ele me mostra somente o logit. Ele não me mostra, tá? O antilogaritmo, ou os odds, tá? A ração de chances. Aqui neste caso, pelo R, né? Eu consigo sim obter aqui essas informações, tá? E a partir dessas informações, a gente consegue interpretar os coeficientes do modelo. Lembrando, né, uma coisa que tem que fazer sempre sentido, né, que a interpretação do odds, o sinal dos odds, tem que manter o padrão dos coeficientes do logit. Por exemplo, né, a constante é negativo, odds negativo. O teste de aptidão ar livre, negativo, odds negativo. Social positivo, positivo, o odds também. Coeficiente conservador negativo, o odds também negativo, tá? E a interpretação é dada pela chance, tá? Aqui no arquivo, né, que eu disponibilizei agora para vocês lá no AVA, eu indico aqui a interpretação, né? Como que a gente interpreta cada um desses resultados dos odds. Então, um ponto a mais, nesse caso, na nota de teste ar livre, que seria este resultado, né?
para o teste de aptidão ar livre, negativo. Diminui a chance de a pessoa ser classificada. Estou corrigindo aqui a escrita. Ser classificada para trabalhar no atendimento ao cliente em aproximadamente 30%. Tá? Isso que está indicando aqui a nota do teste ar livre. Neste caso aqui, contribui de forma negativa para a probabilidade do sucesso. Neste caso, eu estou considerando como probabilidade do sucesso a pessoa ser classificada como atendimento ao cliente. Tá? Só voltando aqui a probabilidade. Probabilidade de fracasso aqui embaixo 0 e 1 do sucesso. Tá? Lembrando que minhas probabilidades estão em um intervalo entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 1, maior vai ser a probabilidade. Tá? Então, e agora voltando ao sinal dos coeficientes. Social está positivo, os odds também são interpretados de forma positiva. Tá? Se minha variável de interesse, neste caso aqui, é classificar ou verificar a probabilidade de sucesso de a pessoa trabalhar no atendimento ao cliente, estou voltando aqui a minha descrição de meus dados, aqui, tá? Pessoa trabalhando com atendimento ao cliente, eu verifico, né, que o fato de a pessoa ser social, ele contribui muito mais, contribui, neste caso aqui, a única de forma positiva para a probabilidade do sucesso. Portanto, né, um ponto a mais na nota do teste, né, social aumenta a chance da pessoa ser classificada para trabalhar no atendimento ao cliente em aproximadamente 92%. Tá? Então, gente, neste vídeo eu queria complementar esta parte da análise gráfica, né, que eu estava falando para vocês em sala de aula. Em sala de aula eu simplesmente fiz a ilustração na lousa, tá? E aqui, nesta parte do eixo X, aqui eu vou ter o logit, tá? O logit. Neste caso, vão estar incluídas aqui todas as minhas variáveis independentes do modelo. Tá? Aqui eu vou ter meu logit estimado. E aqui eu vou ter minhas probabilidades associadas ao sucesso. Neste caso aqui de classificar o emprego das pessoas, né? Esses valores aqui vão me permitir fazer a ilustração gráfica do modelo. Neste caso aqui o programa ele já faz, tá? O programa neste caso aqui ele já faz, tá? Pessoal, novamente, tá? Cada problema aqui a gente tem que ter muito cuidado sobre o tipo de problema que a gente está analisando, tá? Eu queria complementar essa parte daqui, dessa diferença que existe entre um modelo de regressão linear múltipla, que tipo de problemas ele me atende, que tipo de problemas me atende uma regressão discriminante e que tipo de problemas me atende ou me resolve uma regressão logística, tá? Eventuais dúvidas eu estou à disposição.